se ela der sorte, seres que o amparam, se ela der sorte, né? Mas um adulto, quando ele projeta seres imaginários, daquilo que a gente falava antes, o Freud via isso como uma forma de regressão infantil, entende? Então, como é insuportável o sentimento de desamparo, e ele é de fato, né? Então, que a religião ele dizia que era uma forma de neurose obsessiva, mas é outra história, que dá a você uma sensação de que tem alguém cuidando de você, que é o oposto do caos, que você se referia, né? Essa é uma das interpretações mais famosas de religião que existe na literatura especial, muito poderosa, muito forte. Então, hoje sim. Entendi. Mas durante muitos anos não foi assim. Ter que lidar com os pais dos alunos hoje é um dos elementos que me vem à cabeça quando eu acho que o mundo está dando errado. É isso. Ter que lidar com os pais dos alunos o tempo inteiro. Para mim era a pior parte da aula. Não existe, talvez, não, é muito forte dizer que não existe, mas um dos grupos mais paranoicos que existe no mundo hoje é pai de criança em idade escolar e quem trabalha com educação, por causa dos pais. Faz sentido. Medo de não agradar, inclusive porque cada vez menos você tem criança para ser aluno de escola particular, por exemplo, porque simplesmente não se tem. A humanidade chegou à conclusão que não vale a pena. E veja, eu entendo o raciocínio, eu entendo a lógica. Não é? Eu não acho que uma pessoa que acorda de manhã e toma essa decisão ela é uma escrota. Eu não acho assim. Eu entendo que é racional, diante das condições, tal como a vida está, e diante do fato que a maior parte do tempo a gente sempre teve filho porque não tinha opção. Com isso eu não estou dizendo que não é para ter filhos, antes que também alguma pessoa, que hoje tem que dar disclaimer o tempo inteiro, isso é um bode, cara. Faz o L isso é que um resolve. bode. É só se eu quiser apanhar de um grupo, né? Você faz a arminha, você apanha de um. Você faz um L. Eu lembro que na época da eleição, foi a eleição de 18, que os petistas começaram a falar de levar livro para a eleição. Lembra dessa história? Que foi, Quem votava no Haddad gostava de ler. Então teve um povo que começou a levar livro no dia da votação. Qual é a coisa mais idiota do que isso? Você carregar um livro com você no dia da votação. Tipo pintar a unha de branco pela paz, não é? Mas não pintar o cabelo mais quando ele está ficando branco para mostrar que você é contra Bolsonaro. Entendeu? É esse tipo de coisa. E então livro significava que você estava com Haddad, você era legal. Fazer assim com o dedo era a arminha dos bolsonaristas, né? E aí eu lembro, a Camila contou isso para mim na época. Eu lembro que a Camila é minha assessora que trabalha, está aqui com a gente, inclusive, né? Então assim, eu lembro que ela me contou na época que eu tinha gravado algum vídeo para o YouTube e eu estava mostrando um livro, né? Na frente da câmera, assim, e eu peguei o livro e segurei ele aqui assim, ó. Mensagem subliminar. Eu segurei ele assim e isso gerou uma puta dissonância cognitiva. Porque ao mesmo tempo que eu estava com um livro, eu estava segurando ele numa posição que parecia uma arminha. Então, afinal de contas, qual é a mensagem que o Pondé está querendo passar, meu Deus? Você vê qual é a miséria quando você vira um escravizado desse tipo de coisa? Ele está segurando um livro e, ao mesmo tempo, está segurando um livro numa posição que parece uma arminha. Como é? É Haddad ou é Bolsonaro? Entendeu? Quando você começa a fazer essas perguntas, é a hora de você parar e pensar, né? Do que você está fazendo. Então, assim... portanto... eu comecei a estudar psicanálise, porque é tipo humanas, né? Agora, o que aconteceu é que eu comecei a gostar muito das aulas de psicanálise, do Freud, da teoria freudiana enquanto tal, né? Eu tive aula de psicologia médica na faculdade, tive aula de psiquiatria, tudo isso, mas o que me dava tesão era estudar o Freud. Eu comecei a achar que o Freud tinha sacado muita coisa. E eu comecei a entender coisas que ele escrevia. E comecei a perceber que o Freud era mais do que um teórico da psicanálise.
o que eu quero dizer com isso era que ele era mais no sentido que ele era melhor. Olha o disclaimer. Tá vendo como eu estou treinado? Estou acostumado a lidar com gente chata, né? Um pouco. Imagine se eu fosse obrigado a lidar com gente chata o tempo inteiro. Né? Esse povo que faz comentário em redes sociais, não sei o quê, escreve para jornal, manda mensagem no, sei lá, nas suas redes, né? Como funciona e tal. Então, assim, ou no e-mail. Então, assim, eu comecei a perceber que o Freud, ele estava com o olho numa coisa que não era só o tratamento psicanalítico. E estava mesmo. Hoje todo mundo sabe disso. E todo mundo já sabia, eu estava descobrindo naquela hora. Né? Então, assim, e essa outra coisa que ele estava de olho era como funciona o ser humano. Como é a sociedade. Entende? Como que se relaciona, grosso modo, a vida psíquica e o mundo à sua volta. Né? Como que é isso em termos de herança pré-histórica, porque o Freud já estava olhando para isso. Isso me levou para a filosofia. Ou seja, o que eu escolhi para salvar a medicina enterrou a medicina. Entendi. Me levou para a filosofia. Porque eu cheguei à conclusão que eu precisava conhecer outros autores que faziam a mesma coisa que o Freud. Entendeu? E eu lembro logo no começo do curso da filosofia, eu lembro de um dia que alguém estava discutindo alguma coisa assim muito louca e eu pensei, esse povo da Humanas viaja na maionese, cara. Veja, eu vinha com a cabeça de faculdade de medicina, né? De qualquer jeito, né? Então eu olhei e falei, mas esse povo da Humanas viaja na maionese. Os caras inventam umas coisas, né? E o que é verdade em muitos casos, né? Tem gente que sabe exatamente como o ser humano funciona, por que a sociedade é assim, o que tem que fazer para salvar. Esse é o mais perigoso. Esse cara tem 25 anos ou menos. Então, pior ainda, né? É pior ainda, né? Porque é óbvio que quando a gente é jovem, pela própria condição de ser jovem, a gente conhece pouco essa bagaça. Verdade. Né? A gente vê pouco. Não é porque você é incapaz, é porque você simplesmente chegou há pouco tempo. Não tem muito o que fazer. Isso né? não quer dizer que um cara... De forma nenhuma. Aliás, tem um filósofo que eu gosto muito, que é o Cioran, né? Um romeno, radicado na França, morto em 95, por aí, 96. Ele tem uma frase que, para mim, é uma das frases que eu mais gosto em filosofia, que é a seguinte: o que eu sei aos 60, eu já sabia aos 20. 40 longos anos de um trabalho inútil de verificação. Ele está falando de uma coisa específica, tá? Tá. Não é para essa frase não é para movimento de gente de 12 anos sair gritando na rua essa frase, né? O que eu vou saber aos 60, eu já sei aos 12, não é isso? Até porque o cara, para concluir isso, ele chegou aos 60, né? Exatamente. Né? Tá pressuposto que ele chegou aos 60. Ele está falando disso por uma questão específica, que é quando ele teve na adolescência, lá pelos 17, 18, ele sofreu de muita insônia. Né? E um dia ele ficava andando à noite pelo cemitério da cidade, lá na Romênia, onde ele nasceu, uma cidade do interior. E aí ele chega em casa de manhã, se joga no sofá e fala: eu não posso mais, eu não posso mais. Ele conta isso em várias entrevistas. E a mãe lá, correndo de um lado para o outro, já tinha acordado há muito tempo, fazendo coisas, olha para ele e diz assim: se eu soubesse que tu ia me sair desse jeito, eu tinha te abortado, moleque. Ele fala que a mãe salvou a vida dele. Porque ele entendeu que ele era fruto da contingência. E que, portanto, nada tem muito sentido. Não adiantava ele ficar sem dormir, querendo descobrir isso e aquilo. É disso que ele está falando. Entendeu? Tem um objeto específico na frase. Que é ele fez uma descoberta lá naquela situação específica, e essa descoberta que foi existencial e foi filosófica, o fundamental na frase é 40 longos anos inúteis de verificação. Quer dizer, ele verificou o que ele intuiu lá atrás. O que ele escreveu uma obra inteira sobre isso. Né? Caralho, como é o nome dele? Émile, E-M-I-L. Émile Cioran. C-I-O-R-A-N.
Émile Cioran. Ele era romeno, mas viveu a maior parte... Ele foi para a Romênia, lá, para a França, lá pelos 20 anos, mais ou menos, e viveu lá o resto da vida. Ele era formado em filosofia, nunca fez mestrado, doutorado, ganhou uma bolsa, comprou uma bicicleta e saiu viajando pela França. Tinha uma vocação para vagabundo, diria hoje. Mas veja bem, ele não era qualquer vagabundo, ele era o Cioran. Mas a gente só ficou sabendo disso depois que ele chegou a 60 anos. Entendi. Não, ele escreveu muitos livros, foi muito famoso. Muito famoso. Tá anotado aqui, vou procurar saber. Porque quando você pensa que é tudo caos, a não ser que você seja um daqueles malucos que acha que o caos é lindo, né? Que eu acho uma viagem. O caos é assustador. Então, a menos que você seja isso, mas assim, uma pessoa que pensa que é tudo caos, normalmente ela se sente mais desamparada. Quer dizer, eu citei há pouco o Freud no texto dele, Futuro de uma Ilusão, que é um dos textos dele que eu mais gosto e revisito continuamente, que é um texto sobre religião, né? E é o texto em que a ilusão é a religião a qual ele se refere, no título, Futuro de uma Ilusão. E ele fala que a raiz da religião é o desamparo, porque nós somos uma espécie desamparada. Imagine a criança, né? Sentimento de desamparo, de dependência absoluta do meio em volta, principalmente da mãe, depois do pai e tal. E aí ele vai dizer que a religião é justamente a criança normal, que ela veja nos pais, se ela der sorte, seres que o amparam, se ela der sorte, né? Mas um adulto, quando ele projeta seres imaginários, daquilo que a gente falava antes, o Freud via isso como uma forma de regressão infantil, entende? Então, como é insuportável um sentimento de desamparo, e ele é de fato, né? Então, que a religião ele dizia que era uma forma de neurose obsessiva, mas isso é outra história, que dá a você uma sensação de que tem alguém cuidando de você, que é o oposto do caos, que você se referia, né? Essa é uma das interpretações mais famosas de religião que existe na literatura especial, muito poderosa, muito forte. Enquanto no Islã se refere a Deus como o misericordioso. Ou seja, ele é misericordioso porque ele não precisa ser. Ele não é misericordioso porque ele vai ganhar alguma coisa em troca. Ele simplesmente é misericordioso. E se ele não fosse, a gente estava lascado, como você bem desenvolveu o raciocínio. Se ele fosse só justo e não fosse misericordioso, a gente estava lascado. Essa questão, ela tem tanta alta credencial, digamos assim, que, por exemplo, no judaísmo especificamente, na famosa árvore da Cabala, tá? Que todo mundo fala por aí. Então, você tem, para falar fácil, os atributos de Deus. Está todo um debate que é um atributo, porque Deus não tem atributo, porque ele é impredicável, blá, blá, blá. Não nos interessa aqui. Mas você tem alguns atributos de Deus. E aí você tem, digamos assim, uma prateleira, que é na mesma linha, um atributo que é a capacidade de julgar, ser justo, e na mesma linha oposta a capacidade dele ser piedoso ou misericordioso. Porque uma equilibra a outra. Se Deus for só misericordioso, ele não consegue organizar o mundo, o universo. Se ele for só justo, ele vai ser muito duro. Portanto, ele precisa ter capacidade de julgar justamente, supostamente ele é o mais justo de todos, e a capacidade de ser misericordioso, porque se ele for só justo, a gente está lascado, como você bem disse, certo? Graça é um outro conceito que nasce num outro ambiente, que é a forma que Deus se manifesta no mundo livremente. Então eu posso entender que a misericórdia é uma graça, mas nem toda graça é misericórdia. Vou estudar mais sobre isso. Entendeu o que eu falei? Então, quem lhe corrigiu, vacilou. De qualquer forma, me ajudou, porque eu trouxe aqui, tu me falou, não é a mesma coisa, agora eu vou estudar e aí eu vou saber melhor o que é graça e misericórdia. É um puta outro conceito, que é muito discutido por Santo Agostinho, que é um debate sobre a nossa capacidade ou não de agir fora da ação do pecado. Entende? De ser livre das concupiscências, dos pecados. Então a graça é uma espécie de presente
falar um termo pobre, mas é uma espécie de presente que Deus dá para quem Ele quiser. Não é porque você cobrou Ele. Ou mereço. Por isso que não, de jeito nenhum. Português é muito bom nesse assunto. Porque é graça, é porque é de graça. Né? Você não fez nada por merecer. Porque se você fez por merecer, não é graça, é justiça. Então é outro barato, entendeu? É outro grande conceito, mas um não anula o outro. Graça e misericórdia. Entendi. Da misericórdia? O que é mais legal do que isso? A misericórdia. Eu não tenho nenhuma dúvida. Porque se não fosse a misericórdia, nada ficava de pé. Com certeza. Imaginando Deus Todo-Poderoso, dono do universo, blá, 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 todo aquele, né? Se não fosse misericórdia, ele já tinha acabado com esse negócio aqui há muito tempo. Há muito tempo.